Fala agora com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da UE Investimentos. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Muriel. Sempre um prazer estar aqui com a audiência da CNN. O prazer é nosso em te receber. Eu gostaria muito de ouvir a sua percepção diante desse cenário. Antes de mais nada, a gente estava vendo um câmbio que estava, ao longo dos últimos dias, principalmente, operando em queda relevante. E agora a gente está com um cenário de alta relevante, quase 1% de alta no dia de hoje. O que explica esse movimento do dólar hoje? Pois é, Muriel, eu tenho, colocado nas minhas entrevistas, nos artigos que eu escrevo, um incômodo muito grande com o preço da taxa de câmbio, né? Eu acredito que a taxa de câmbio está com um valor muito abaixo do que deveria estar para os fundamentos macroeconômicos que nós temos. Vou tentar explicar isso, né? Até porque eu sou professor, então vou tentar passar isso para a audiência, né? A taxa de câmbio é um preço entre a nossa moeda e o dólar, né? Isso significa que o nosso comportamento aqui, ele é sim influenciado pelo comportamento do dólar no mercado internacional. Nesse sentido, a moeda americana, ela vem sofrendo desde janeiro, né, uma perda, ela está fraca frente às principais moedas, né? Existe um conjunto de 6 moedas que é negociado em algo que se chama DXY, que é como se fosse uma carteira de 6 moedas referendadas em relação ao dólar. Essa cotação lá fora cai mais de 10% desde janeiro. Significa exatamente o que falei, que a moeda está enfraquecendo. Nesse sentido, como a gente aqui também está falando de dólar, a nossa taxa de câmbio vem pegando essa percepção e vem, né, a nossa moeda vem se valorizando. Todavia, Muriel, a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar o fundamento do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é onde nós registramos as operações que nós fazemos com o resto do mundo. Operações essas que são ligadas ao comércio de bens e serviços e também aos fluxos de capitais. Historicamente, Muriel, o balanço de pagamentos do Brasil ele apresenta um déficit na primeira das duas contas. Isso é histórico, não é? O que se chama de transações correntes. Todavia, esse déficit em transações correntes ele é historicamente compensado por entrada de dólares no Brasil, na conta de capitais, basicamente as empresas multinacionais que vêm para cá fazer suas fábricas aqui e também algum capital especulativo. O investidor que vem surfar aqui essa taxa de juros elevada, ou a Bolsa, a gente não pode esquecer, por exemplo, que esse ano entraram alguns bilhões de dólares na nossa Bolsa. Então, o que está acontecendo nesse momento é que o déficit em transações correntes, esse que eu me refiro, que tem a ver com o comércio de mercadorias e serviços, é um déficit de 3,5% do PIB. É um déficit elevado, Muriel, um déficit elevado para um país como o nosso. Mas até aí, tudo bem, porque a gente tem déficit tradicionalmente. Mas agora, talvez não tenhamos mais esse conforto de financiar com a entrada de capitais. E é isso que vem me preocupando. Por quê? A gente não pode desassociar tudo isso ao que está acontecendo. Por quê? De alguns meses para cá, nós tivemos essa, vamos colocar assim, surpresa, né, dessa lei Magnitsky que está aí assustando, né, algumas autoridades brasileiras. E se a gente olhar a fundo tudo isso, temos um baita de um incômodo. Por quê? Né, à medida em que os bancos brasileiros, né, eles estão sendo chamados a cumprir a lei Magnitsky, né, e o Supremo ontem, através do ministro Dino, né, sugerindo que os bancos precisam, né, fazer vista grossa, porque, teoricamente, a gente tem que cumprir o que o Supremo determinou, teremos um enorme problema.
porque os bancos vão ficar na dúvida de para onde eles vão olhar, a quem eles vão bater, né? Para qual santo ele vai rezar? Ele vai rezar para a lei americana ou para o que o Supremo está determinando? É uma situação muito complexa, mulher, muito complexa. E isso pode, de alguma maneira, e essa que é a minha preocupação, é fazer com que os investidores estrangeiros que aqui estão, comecem a considerar ir embora do país. E aí, nesse aspecto, eles vão aumentar a demanda de dólar e a cotação vai subir. Então, para a gente financiar o balanço de pagamento nesse momento, restam poucas alternativas. Ou o Banco Central vai ter que fazer uso das reservas internacionais, essa é uma possibilidade, ou a taxa de câmbio tem que se desvalorizar para você tornar, né, o país mais competitivo. Me parece que é isso que agora o mercado está começando a vislumbrar. Então, é um momento muito complicado. A gente está vivendo um momento extremamente complexo, porque existe uma enorme interrogação que passa não somente pelo fundamento macroeconômico, mas passa também por uma questão política, que é esse imbróglio que está acontecendo em relação aos Estados Unidos. Perfeito, é interessante entender um pouco mais sobre esse cenário a partir da sua explicação e eu aproveito também para te perguntar, diante do que a gente está tentando entender agora de quais os próximos passos, porque a gente está com um câmbio que nesse momento você fala então sobre esse cenário de que está abaixo do que deveria estar, mas é interessante ver inclusive, por exemplo, o Boletim Focus, a projeção, e a gente sabe a dificuldade que é projetar $1 num longo prazo, por exemplo, para fechar o ano de 2025. Boletim Focus prevendo $1 em torno de 5,60. A gente estava até semana passada com $1 em 5,40 por aí, 5,38 chegou a tocar a moeda. Então, eu queria entender um pouco mais sobre esse cenário e essa movimentação, levando em consideração que a gente está num cenário, como o senhor mesmo descreve, extremamente volátil e está difícil realmente entender, diante de tanta incerteza, qual que pode vir a ser o caminho. E aí você mencionou agora há pouco o DXY, o DXY, para que a gente consiga entender um pouco mais o desempenho do dólar frente a seus pares. Hoje ele sobe, mas sobe pouco, sobe 0,08%. Nem é tanto, mas na comparação com o real hoje, o dólar está subindo aí quase 1%. Perfeito. Você tem razão, na semana passada, na quarta-feira, a moeda bateu 5,38. Se nós pegarmos, Muriel, desde o início do Plano Real e trouxermos a nossa moeda pela taxa de câmbio, descontado a inflação, tanto a inflação do real quanto a inflação em dólar, e calcularmos uma média, excetuando os extremos, aquilo que foi exagero, a média dá em torno de 5,40. É o que eu chamo de câmbio real ajustado pelas inflações. Ou seja, se a média é uma boa estimativa, eu acredito que 5,40 seja um preço razoável para a nossa taxa de câmbio. Porém, o que eu estou querendo dizer é que seria 5,40, aonde foi? Se nós não estivéssemos na presença desse risco que eu me referi ainda há pouquinho, esse risco político, e com uma situação de balanço de pagamentos incômoda. Então, talvez tenhamos que colocar um prêmio de risco em cima desses 5,40. E provavelmente é esse preço que o Boletim Focus está sugerindo, aí os 5,60 para o fim do ano. A minha estimativa aqui na Way é um número até superior a 5,60. Eu não duvidaria que a nossa moeda vá ir para 5,70, quiçá 5,80, porque financiar 3,5% do PIB, né, de transações correntes, com essa taxa de câmbio a 5,40, me parece muito difícil. E a gente também não pode esquecer um outro aspecto, Muriel, que é o seguinte: com essa ideia aí do tarifaço, né, assim que o pessoal está chamando, isso é ruim para a balança comercial. Aí a balança comercial é um número que está dentro das transações correntes que joga para cima, ajuda. E, na verdade, com o tarifaço, esse número ele piora. E olha, eu tenho visto muitos colegas meus, economistas, algumas pessoas de mercado falando: ah, não, isso é tranquilo, não vai vender para os Estados Unidos, a gente vai vender ali
para um outro. Não é assim que funciona o comércio internacional, Murilo. Não é simples de você deslocar aquilo que você está vendendo para os americanos, para o chinês, ou para a Índia, ou para qualquer outro país. Não é estalando o dedo. Não é? Comércio internacional tem regras, tem contratos que não podem ser menosprezados do dia para a noite. Então, toda essa celeuma, ela tem impacto mais consistente no tempo do que eu imagino alguns estão supondo. Minha visão é que nós teremos um problema efetivo de deslocar aquilo que vendemos para os Estados Unidos e que agora, né, aqueles produtos que não foram isentos terão muitas dificuldades de conseguirmos outros mercados, pelo menos até onde minha vista alcança. Então, na minha visão, repito, ou a taxa de câmbio tem que se mover, né, tem que se desvalorizar a nossa moeda, ou o Banco Central vai precisar usar nossas reservas, que é algo que ele, em termos, né, gerais, não gosta muito de fazer, ele não gosta de vender dólares das reservas. E é algo que fez, inclusive, no começo do ano, no fim do ano, quando a gente viu um movimento aí de dólar muito alto e no fim das contas foi muito criticado, né? Agora aproveito para te perguntar, porque o senhor comentou agora há pouco que o comércio internacional tem leis que não podem ser menosprezadas, não podem ser modificadas do dia para a noite. Mas a partir do momento que a gente tem a maior economia do mundo, os Estados Unidos fazendo justamente isso, movimentos, ignorando vários movimentos, inclusive do comércio internacional, qual que é a saída para o Brasil nesse caso, olhando inclusive para impactos aí do mercado, mas também olhando para esse cenário aí que no fim das contas vai sobrando pouca opção para o Brasil diante desse cenário? Você tem razão, a situação é extremamente complexa, porque a gente não consegue, não temos, até pelo que a gente sabe, né, da própria mídia, não tem interlocução. Não tem interlocução com Washington. Então, nós estamos numa situação de difícil solução. Por isso, me parece, né, que a taxa de câmbio tem que desvalorizar, porque nós não conseguimos, no curto prazo, vislumbrar uma saída para para negociarmos esses 50%. Não tem interlocução, quero repetir, isso é muito grave. Então, nesse momento, o preço da taxa de câmbio será muito importante. E o que o mercado vinha fazendo até esses últimos dias é desconsiderar todos esses problemas, essas celeumas, e acompanhar o DXY. E isso me incomodava muito, porque, né, eu olho para o balanço de pagamento, ele tem um problema de financiamento e a gente tem um problema comercial em relação ao nosso segundo maior parceiro. Os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro, enquanto o Brasil é o 40º parceiro, né, dos Estados Unidos. Então, para eles, não somos tão relevantes quanto eles são para nós. Não adianta a ministra Simone Tebet falar que a China é o principal parceiro, todos nós sabemos disso. Mas não adianta, porque não vamos pegar o que vendemos para os Estados Unidos e a China irá comprar automaticamente. Adoraria que fosse assim, mas desconfio que não será. Muito bem, Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimento. Obrigada mais uma vez pela presença aqui, sempre muito bom te ouvir. Prazer é meu. Quando precisar, estamos à disposição. Obrigada, uma boa tarde.